Você já percebeu que a sensação da expectativa muitas vezes é maior do que quando acontece um fato? E o que ocorre no cérebro de um investidor da Bolsa de Valores no momento de escolher onde aplicar o seu dinheiro? O UFSC Entrevista dessa semana vai falar sobre neuroeconomia. E o nosso entrevistado é o mestrando em Finanças e pesquisador da área, Marco Goulart, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Não perca! Marco é mestrando aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e faz trabalho também sobre a área de neuroeconomia. Seja bem-vindo, Marco, ao nosso programa. Obrigado, Débora. É um prazer estar aqui. Bom, Marco, vamos direto ao assunto. O que é neuroeconomia? Parece uma palavra muito estranha à primeira vista. Eu queria que você falasse para a gente o que é. Débora, ela pode parecer um pouco estranha porque, na verdade, é um conceito relativamente novo dentro da economia. A neuroeconomia é uma união do que existe de economia com neurociência. Então, o que se busca dentro dessa ciência de neuroeconomia é estudar o comportamento do cérebro quando as pessoas estão tomando uma determinada decisão, uma decisão econômica, como, por exemplo, comprar e vender uma ação ou algum jogo que elas participem onde tenha possibilidade de ganhos e perdas. Então, dentro desse campo de neuroeconomia, o que está se fazendo muito hoje, principalmente nos Estados Unidos, são experiências onde essas pessoas participam de um tipo de simulação de investimentos e durante essa simulação é feito um escaneamento do cérebro dela. Então, se consegue identificar qual região do cérebro está funcionando, está atuando de maneira mais forte quando a pessoa está tomando uma determinada decisão. Então é uma máquina que se chama ressonância magnética funcional, que na verdade é uma máquina muito semelhante àquela máquina que nós utilizamos no exame de ressonância magnética comum, mas nessa condição da pessoa estar participando de algum tipo de experimento que simule essa condição da vida real, como a compra e venda de ações. Então você consegue identificar as regiões do cérebro que estão atuando. E dentro da neurociência já existe todo um embasamento científico que aponta, olha, essa região do cérebro é uma região mais emotiva, essa região do cérebro é uma região mais primitiva, mais impulsiva, de instinto, essa é uma região mais racional. Então você consegue identificar qual região do cérebro está atuando de maneira mais forte. E com isso você passa a entender um pouco mais as atitudes das pessoas. Sim, eu ia te perguntar, por que estudar isso? Por que saber o que acontece no cérebro da pessoa na tomada de decisão? O que isso contribui e para que isso contribui? Essa é uma pergunta muito interessante, porque dentro da área de finanças existe uma grande discussão sobre a forma como as pessoas tomam decisões, né? Por exemplo, na Bolsa de Valores. Será que a maioria das pessoas consegue ser racional ou as pessoas são mais impulsivas na hora de comprar e vender uma ação, por exemplo? Então, isso influencia o método que você vai utilizar para tomar as suas decisões, né? Se você parte do pressuposto de que a maioria das pessoas são racionais, então você vai agir de uma determinada forma. Agora, se não, a maioria das pessoas são irracionais, é de uma outra forma. Por exemplo, se você parte do pressuposto que a maioria das pessoas são racionais, então é mais difícil você supor que você vai conseguir obter um retorno superior à média do mercado. Digamos que, aí, antes de entrar nesse conceito, é importante a gente definir o que é preço e o que é valor dentro da Bolsa de Valores. Sim. Né? Então, preço é o que está valendo a ação naquele momento. E valor é o que aquela empresa realmente vale de acordo com seus ativos ou de acordo com os lucros que ela vai gerar no futuro. Então, não necessariamente esse preço vai refletir o valor. O valor também está ligado à pessoa que vai comprar ou não? É ela que atribui esse valor? Ela define qual método que ela vai utilizar. Então, se você parte do pressuposto de que todas as pessoas são racionais, você não vai imaginar que vai existir uma diferença muito grande entre preço e valor, né? Na média, as pessoas vão conseguir avaliar bem qual que é o preço
real daquela empresa, né? Qual que é o valor, e isso vai ficar muito equilibrado. Né? Você vai ter pessoas que vão querer pagar muito menos por uma determinada ação, mas também vai ter pessoas que vão querer pagar muito mais pelo preço daquela ação. Né? Então, na média, isso vai se equilibrar. Então, isso seria um pouco daquela questão de racionalidade. Na média, os sujeitos são racionais, então o mercado precifica muito bem o real valor das empresas. Sim, nas tuas pesquisas que tu já fez até agora, então a média é que a maioria das pessoas, na hora de investir o seu dinheiro, por exemplo, na Bolsa de Valores, elas agem de forma racional. Então, ou não? Essa discussão justamente que a neuroeconomia propõe e que vai um pouco contra esse conceito, que era um conceito muito forte até recentemente dentro da área de finanças. Então, o que se consegue enxergar dentro da neuroeconomia é justamente o que a pessoa está fazendo quando ela está tomando a decisão. Será que ela está utilizando uma parte do cérebro mais impulsiva, mais emocional? Então, ela não está sendo tão racional assim. Então, dentro do mercado de capitais, na prática, dentro dessa situação que a gente está usando da Bolsa de Valores, existem profissionais que utilizam esses métodos com base nesses pressupostos racionais e os profissionais que não acreditam nisso. Então tem todo um embate, né? Mas na parte acadêmica, teórica, essa questão de racionalidade sempre venceu em relação à outra parte, porque não se tinham muitas provas de que as pessoas agiam de forma não tão racional. A neuroeconomia contribuiu muito com isso. Sim. E antes da neuroeconomia, em 1979, dois psicólogos, olha que interessante, propuseram um trabalho onde eles explicavam muitas dessas situações onde as pessoas não estavam sendo tão racionais como se supunha que elas deveriam ser. Como o quê? Exemplos? Bom, um exemplo de uma pergunta de uma situação que eles propunham era a seguinte: você tinha um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas. Para o primeiro grupo, para os dois grupos você fazia a mesma pergunta, que era quantos países africanos fazem parte da ONU? Que é uma pergunta que as pessoas dificilmente saberiam. E provavelmente as pessoas chutariam um valor qualquer. Então eram dois grupos. Para o primeiro grupo, eles simplesmente faziam uma pergunta e obtinham uma resposta. Para o segundo grupo, antes da pessoa responder, eles giravam uma roleta com números na frente da pessoa. E aí a pessoa respondia. E eles descobriram que, na média, o número de países que esse segundo grupo atribuía era muito parecido com o número que dava na roleta, em média. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas eram influenciadas por aquele valor que aparecia na roleta. E isso quer dizer que as pessoas não estão sendo tão racionais. Elas estão utilizando uma espécie de atalho mental para tomar a decisão. O que são esses atalhos mentais que tu mencionou? Esses atalhos mentais, na verdade, são de acordo com o que esses dois psicólogos diziam, Kahneman e o outro psicólogo chamado Tversky, eles diziam que são maneiras da gente tomar decisões rápidas. Né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem que tomar milhares de decisões e muitas vezes a gente não tem todas as informações que precisa para tomar essas decisões. Então, esses atalhos mentais seriam maneiras da gente tomar essas decisões rápidas de uma forma mais eficiente possível. E isso está ligado à parte, não está ligado à parte racional? Ou em alguma, não dá para dizer isso? Sim, poderíamos dizer, porque muitas vezes esses atalhos mentais fazem com que a gente não tome a melhor decisão. Bom, Marco, a gente vai fazer um rápido intervalo e nós voltamos já já. Fique com a gente.